Oi, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que Jesus morreu em teu lugar, que Ele morreu no teu lugar para que você não precisasse morrer. Eu queria falar para você hoje que isso não é de todo uma verdade. Uma vez eu me lembro de ter ouvido uma pessoa explicando para crianças, eu acho que numa escola dominical ou num retiro, a respeito da morte de Jesus. E ela falava algo mais ou menos assim, né? Que, olha, você estava é como se você estivesse deitado num trilho de trem e o trem estivesse vindo em sua direção. E de repente Jesus chegou correndo como um super-herói e te empurrou daquele trilho do trem. E Ele morreu e Ele tomou aquele lugar e Ele morreu no teu lugar e te livrou da morte. Esse é o conceito que nós muitas vezes trazemos para as nossas vidas a respeito do que foi a morte de Cristo. Isso tem um nome, a morte substitutiva. O que eu queria te explicar é que de fato Jesus morreu no meu e no teu lugar, mas a morte dele não foi substitutiva. A morte dele não livrou eu e você de passarmos pela morte, porque nós precisamos experimentar a morte de Cristo e entender que ela não foi substitutiva, ela foi uma morte inclusiva. Então, se eu fosse contar essa história que aquele líder de escola dominical contou certa vez para os seus alunos, eu alteraria ela para uma história mais ou menos assim. Jesus estava no trilho do trem e ele estava ali pronto para morrer. E a morte dele resolveria de fato um problema. Mas quando ele te viu olhando para ele assustado, fora da linha do trem, ele se levantou, foi correndo em tua direção, te abraçou e falou assim, vem cá, você precisa experimentar isso comigo. E te levou para a linha do trem. E juntamente com ele, vocês dois foram pisoteados, massacrados, atropelados por esse trem. Só que de uma maneira tremenda e poderosa, ao morrer com ele, de repente você se levanta e vê ele de pé, te dando a mão. E assim como ele experimentou ressurreição em vida, ele, através daquilo que ele conseguiu, ele transmite isso para você e te levanta do trilho, também concedendo a você ressurreição em vida. Eu creio que essa analogia ela explica melhor para nós o que foi a morte na cruz. Ela não foi substitutiva, ela foi inclusiva. Nós estávamos ali com ele e quando nós experimentamos juntamente com ele o poder da morte, nós experimentamos também o poder da ressurreição. E é por isso que ele mesmo diz que hoje ele está assentado, nós estamos com ele assentado acima de principados e potestades. Nós que experimentamos a morte juntamente com ele, experimentamos também com ele a ressurreição. Por isso que nós precisamos entender que quando Paulo diz que não vivia mais ele, mas Cristo vivia através dele, e que a vida que ele vivia na carne, ele vivia pela fé no Filho de Deus. Paulo está falando numa perspectiva espiritual que havia experimentado a morte, porque a única solução para mim e para a sua vida não é um relacionamento onde você vai aperfeiçoando a sua vida. Não, por mais que você melhore o ápice, o auge da sua vida, fundamentada no esforço humano, ainda tem um abismo gigantesco entre você e Cristo. T. Austin Sparks falava sobre isso, que não existe maneira do homem se aprimorar em si mesmo e o melhor do homem ainda tem uma distância gigantesca entre o homem e Cristo. E por isso a solução de Deus para a humanidade não foi um aperfeiçoamento, foi a morte de uma natureza para que nós pudéssemos receber uma nova e totalmente transformada vida através de Cristo Jesus. Por isso eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo de experimentar a morte com Ele, porque a morte para aqueles que estão em Cristo não é o fim da linha, é o começo de uma nova história. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.